Amados, Shalom, estamos compartilhando a leitura do livro Dízimos e Ofertas são para o dia de hoje. O livro foi escrito por Hernando Dias Lopes e Arival Dias Casimiro. Esse é o capítulo 1, cujo tema é Os desvios da igreja contemporânea acerca dos dízimos e ofertas. A doutrina da mordomia cristã tem sido atacada com rigor desmensurado em nossos dias. Isso deve-se, em grande parte, aos desvios de uns e à negligência de outros. Crescem no Brasil as igrejas evangélicas, bem como os desigrejados. Cresce outro sim, aqueles que abraçam a teologia da conveniência para justificar suas atitudes. É notório, sobretudo, o crescimento daqueles que, nitidamente, se desviaram do caminho e se embrenharam pela rotina sinuosa da apostasia. Assim como somos no Brasil um caldeirão de raças, somos de igual modo uma mistura de muitas crenças e práticas. Temos nesse cenário tanto aqueles que são ultraconservadores como aqueles que são ultraprogressistas, desde aqueles que querem impor seus usos e costumes como verdade absoluta, até aqueles que jogam fora toda a tradição herdada dos nossos pais. Do liberalismo teológico ao sincretismo religioso, muitos são os desvios doutrinários na Igreja Evangélica Brasileira. Nesse mosaico religioso brasileiro, poucas doutrinas bíblicas são mais atacadas do que a mordomia dos bens. Quando alguém se declara fiel a Deus na entrega dos dízimos e generoso nas ofertas, logo é taxado como herege, explorador ou coisas semelhantes. Do alto de sua torre de marfim, besuntados de arrogância, alguns vociferaram palavras de ordem contra a contemporaneidade dos dízimos. Outros, ancorados em interpretações pessoais, atacam como escorpiões do deserto a doutrina do dízimo e rotulam aqueles que são dizimistas e patrocinadores do enriquecimento ilícito de pastores inescrupulosos. Não obstante a teologia capenga de uns e a ética torta de outros, permaneceremos firmes em nosso entendimento de que a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nos ensina a prática dos dízimos e ofertas para o sustento digno da obra de Deus, em todos os tempos, em todos os lugares. O homem mudou, mas Deus não. As palavras dos homens são levadas pelo vento, mas a palavra de Deus permanece para sempre. As opiniões dos homens tornam-se obsoletas e caducas, mas a verdade de Deus é eterna. Isaías 40, verso 8. Estou plenamente convencido de que a maneira irresponsável e danosa como alguns líderes religiosos tratam a doutrina dos dízimos e ofertas tem contribuído para essa ferrenha oposição à mordomia cristã dos bens. Não concordamos com aqueles que usam a palavra de Deus para receber vantagens pessoais, aviltando a verdade, pisando na ética, afrontando Deus e causando escândalos. A palavra de Deus regulamenta não apenas a prática dos dízimos e ofertas, mas também a forma de receber estes valores, a motivação de entregar esses valores e como devem ser usados. Por isso vou elencar a seguir alguns desses desvios que precisam ser repudiados com veemência. A manipulação de pastores para arrecadar dinheiro. Em muitos redutos religiosos no Brasil, o recolhimento de dízimos e ofertas é a parte mais elaborada do culto público. Textos bíblicos são usados fora do seu contexto como pretexto para induzir os fiéis a entregar a melhor, entre aspas, oferta. O sucesso do culto é avaliado pela quantidade de dinheiro arrecadado naquela reunião. Esse dinheiro não é raro, é arrecadado com a pior
das motivações. Certamente não é para levar o evangelho até os confins da terra, nem para socorrer os aflitos necessitados, mas para enriquecer sua igreja e abastecer seus líderes. Alguns desses líderes acumulam riquezas colossais e vivem de forma suntuosa, sobre a aura de homens ungidos e intocáveis. Mesmo com práticas tão reprováveis, por causa da ignorância espiritual dos seus liderados, ainda são tidos por eles em alta conta. O enriquecimento repentino e nada transparente de alguns desses obreiros fraudulentos tem sido motivo de chacota da igreja evangélica nos meios de comunicação e constitui causa de tropeço para muitas pessoas. Cabe aqui o alerta de Jesus: ai do homem pelo qual vem o escândalo. Mateus 18:7. Ouvi um desses pregadores expondo o texto de Gênesis 22. O texto fala da fé de Abraão, que por obediência a Deus ofereceu seu filho Isaque, o filho da promessa, em sacrifício. Abraão acreditou que Deus era poderoso para ressuscitar seu filho, por isso subiu o monte do sacrifício para adorar. Deus honrou a fé de Abraão e poupou seu filho, providenciando-lhe um cordeiro substituto. Quando o pregador, porém, foi fazer a aplicação da mensagem, que tem um foco cristocêntrico, disse para os seus ouvintes que eles deveriam também fazer uma oferta sacrificial e trazer ao altar o seu Isaque. Quem tivesse um carro deveria entregar o carro. Quem tivesse um apartamento deveria doar o apartamento e oferecer tudo ali no altar. O pregador torceu o texto e fez uma aplicação herética. Exigiu em nome de Deus o que ele não está exigindo em sua palavra. O pregador usou o texto como pretexto e arrancar do povo os seus bens. Essa prática é reprovável. Essa postura é abominável. Esse tipo de ensino perverte as Escrituras e engana o povo. Sem a interpretação fiel das Escrituras, a aplicação será sempre danosa. Se a interpretação do texto estiver errada, a aplicação do texto será herética. A teologia é mãe da ética e a ética é o resultado da teologia. O povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. Buscar amparo na palavra de Deus para justificar os malabarismos heterodoxos da arrecadação de dinheiro é uma conspiração contra Deus e uma afronta ao povo de Deus. A oferta como uma barganha com Deus. Muitos pregadores, movidos pela ganância, torcem as Escrituras e enganam o povo com uma pregação mercadológica, induzindo-o a contribuir com motivação errada. A ideia é ofertar mais para ganhar mais. Assim, a oferta deixa de ser um ato de adoração a Deus por quem Ele é e um atributo de ação de graças a Deus por aquilo que Ele faz, para ser um negócio lucrativo para o homem. Contribuir na casa de Deus com essa motivação é fazer uma barganha com Deus. Esse tipo de pregação, você deve dar mais para receber mais, corrompe a motivação do adorador. A motivação desse tipo de ofertante não é a glória de Deus, nem o crescimento do seu reino. O vetor que move a pessoa é a ganância. Tudo gira em torno do desejo de ter mais. O crente torna-se uma espécie de investidor celestial. Quanto mais você puser na mão do banqueiro celestial, mais você terá. Esse tipo de pregação é um truque para pegar as pessoas na armadilha da ganância. O amor ao dinheiro é uma mola que impulsiona o homem. O desejo de ficar rico é uma grande tentação que desperta os mais ardentes anelos no coração do homem. Essa pregação vem ao encontro dessa tendência que se aninha no coração humano. Atende a esse interesse. É pólvora seca que
incendeia os corações o desejo de ficar rico. Ouvi certa feita um pregador da teologia da prosperidade prometendo aos fiéis que, se eles dessem uma oferta de R$ 900 para determinada causa, eles receberiam 100 vezes mais. Ele insistiu: quem não quer receber 100 por um? Esse tipo de pregação torna-se uma espécie de jogo lucrativo. É uma aposta segura no sucesso financeiro. O centro de tudo é o homem. A mola que move tudo é a ganância. O centro dessa mensagem é o desejo de ficar rico. Esse tipo de pregação é um assinte à verdade, um atentado à doutrina da mordomia cristã e uma distorção do verdadeiro evangelho. Não negamos com isso o princípio bíblico da semeadura e da colheita. A palavra de Deus ensina, assim, com meridiana clareza, que o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará, 2 Coríntios 9:6. É Deus quem multiplica nossa sementeira para continuarmos semeando ainda mais, 2 Coríntios 9:10. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Provérbios 11:24. A alma generosa prosperará. Provérbios 11:25. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 19:17. Mais bem-aventurada coisa é dar que receber. Atos 20:35. O homem bondoso faz bem a si mesmo. Provérbios 11:17. Porém, a motivação daquele que semeia com fartura é a glória de Deus e o amor ao próximo. A ação correta precisa ter a motivação correta. Aquele que oferta para ganhar mais está com o coração posto no dinheiro e não em Deus. A falta de transparência no trato com o dinheiro arrecadado. Muitos líderes religiosos fazem da igreja uma empresa, do púlpito um balcão, do templo uma praça de negócios, do evangelho um produto e dos crentes consumidores. Esses lobos travestidos de pastores arrancam a lã das ovelhas, comem sua carne e quebram seus ossos. Não estão interessados em servir a igreja, mas em se servirem dela. O Deus que os move é Mamon. A ganância é o vetor que os dirige. Constroem impérios financeiros, mas não prestam contas do valor arrecadado, nem acerca de onde o dinheiro foi aplicado ou como foi aplicado. A credibilidade do evangelho está sendo comprometida por causa desses obreiros fraudulentos. Maculam a honra do nosso bendito Salvador fazendo comércio do sagrado. Vendem a graça de Deus e sonegam ao povo o pão da vida. O apóstolo Paulo, quando empreendeu o levantamento de uma oferta para os pobres da Judéia, entre as igrejas gentílicas, não apenas deu regras claras para o levantamento da oferta, 1 Coríntios 16, 1 e 2, 2 Coríntios 8, 1 a 15, mas promoveu também a escolha de uma comissão especial para levar o valor arrecadado ao seu destino final, 1 Coríntios 16, 3 e 4, 2 Coríntios 8, 19 a 21. Isso mostra que o veterano apóstolo entendia a necessidade de transparência no trato com o dinheiro. O ensino claro das Escrituras é que as coisas de Deus devem ser feitas na luz. O dinheiro que entra no gasofilácio ou na conta bancária da igreja deve ser tratada com total transparência. Aqueles que administram os valores arrecadados devem ter integridade irretocável. Escândalos e mais escândalos são praticados por caciques religiosos que usam fraudulentamente os dízimos e as ofertas para se locupletarem e viver suntuosamente. A palavra locupletarem
significa enriquecer. Há pastores que já perderam o temor de Deus e lançaram mão das ofertas sem nenhum pudor para viverem no conforto e no luxo, como se a igreja de Deus fosse uma empresa lucrativa para o seu enriquecimento pessoal. Igrejas sérias, comprometidas com a palavra de Deus, não apenas pregam sobre a fidelidade nos dízimos e a generosidade nas ofertas, mas também demonstram profundo zelo no trato com o dinheiro levantado. A ética cristã tem a ver com a forma pela qual os recursos são levantados e também com a forma pela qual os recursos são usados. As igrejas que subscrevem sua confiança nas Escrituras como sua única regra de fé e prática não lançam mão de malabarismos para fisgar o bolso das pessoas, nem investem estes mesmos valores de forma nebulosa. Dízimos e ofertas pertencem a Deus e devem ser empregados para o sustento da obra de Deus. O falso ensino da teologia da prosperidade. Em alguns redutos chamados evangélicos, a pregação fiel do evangelho já foi varrida dos púlpitos. A pregação gira em torno de sucesso pessoal e prosperidade financeira. Os testemunhos que as pessoas dão não têm a ver com a salvação, mas com riquezas materiais, com casas novas, apartamentos de luxos e carros importados. O enriquecimento na terra tomou o lugar das riquezas do céu. O evangelho da conveniência tomou o lugar do evangelho da graça. O bem-estar do homem neste mundo tomou o lugar da salvação eterna e da renúncia do discipulado. A teologia da prosperidade promete um paraíso nesse mundo. Limita-se apenas a essa vida. Tem promessas apenas para o aqui e agora. Os pregadores da teologia da prosperidade usam os textos bíblicos fora do contexto para enganar os incautos. A interpretação dos textos é torcida para favorecer tendenciosamente esses mercadores de fé. Enquanto estes pregadores cruzam os céus em jatinhos particulares e compram fazendas cinematográficas, o povo é explorado para satisfazer seu apetite insaciável. Vale destacar que os profetas de Deus foram homens pobres. Eles não ostentaram as riquezas desse mundo, nem venderam sua consciência pelo lucro, como os falsos profetas. Os apóstolos eram homens pobres. Não tinham ouro e nem prata, Atos 3:6. O apóstolo Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, nem sequer tinha uma capa surrada para usar na chegada do inverno no final da sua vida, 2 Timóteo 4:13. Esses homens, porém, apesar de não terem nada, possuíam tudo. Eram pobres, mas enriqueceram a muitos. 2 Coríntios 6:10. O tesouro que enchia seus olhos não era ouro nem prata. A glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação dos perdidos eram a sua motivação. O desengavetamento das indulgências com novas roupagens. Em algumas igrejas, as antigas indulgências estão sendo desengavetadas para receber uma nova roupagem. Os fiéis são induzidos a comprar água benzida, rosa ungida, toalhas suadas ou lotes no céu. Incontáveis objetos sagrados pelos seus líderes messiânicos são vendidos a preços exorbitantes para atender à insaciável ganância desses camelos da fé. No passado, objetos sagrados ganhavam um significado místico e eram vendidos para encher os cofres da igreja. Hoje, a criatividade dos leiloeiros da fé é tão grande que a cada dia novas campanhas são criadas, novos objetos são consagrados, novos desafios são feitos para afastar pessoas das Escrituras
e conduzi-las ao abismo do sincretismo religioso. A exploração da fé é um meio perverso para enriquecer obreiros fraudulentos e promover lobos travestidos de pastores. A maneira escandalosa como esses líderes lidam com o dinheiro torna-se uma pedra de tropeço para muitos e levam outros desprovidos de entendimento a nivelar todos os pastores pela mesma régua. A maneira escandalosa como esses empresários da fé vivem torna-se um estorvo para o avanço do verdadeiro evangelho. O uso místico desses objetos de culto público é também uma afronta a Deus, pois o culto é bíblico ou é anátema. A forma de cultuar a Deus foi prescrita por ele, e não podemos nos aproximar de Deus com fogo estranho. Não podemos adorar a Deus conforme a nossa imaginação. Jesus foi enfático ao dizer que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. O enriquecimento em nome da religião. A riqueza não é pecado. Pecado é a riqueza adquirida de forma ilícita e fraudulenta. O pecado não é ter dinheiro, mas o dinheiro nos ter. O pecado não é possuir dinheiro, mas o dinheiro nos possuir. O pecado não é ter dinheiro no bolso, mas entronizar o dinheiro no coração. O pecado não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10. Usar pressão psicológica, ameaça espiritual e mecanismos heterodoxos para arrecadar dinheiro é uma prática reprovável. Fazer do culto uma ocasião para constranger as pessoas e dar dinheiro é uma distorção da verdadeira adoração. Usar textos bíblicos fora do seu contexto para comercializar a fé é uma ofensa a Deus e uma paganização da igreja. Como já afirmamos, os profetas foram homens pobres, os apóstolos foram homens pobres e o próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ele precisou de uma estrebaria emprestada para nascer, Lucas 2,7. Precisou de um barco emprestado para pregar, Lucas 5,3. Precisou de um animal emprestado para montar, Mateus 21, de 1 a 5. Precisou de uma sala emprestada para reunir-se com seus discípulos, Marcos 14, 12 a 16. Precisou de um túmulo emprestado para ser sepultado, Mateus 27, 59 e 60. O apóstolo Paulo destaca esse fato estonteante sobre Jesus. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vós tornasseis rico. 2 Coríntios 8, 9. Hoje os pregadores pobres querem se tornar ricos vendendo a graça de Deus. Esses caciques da teologia da prosperidade fazem religião um meio de enriquecimento pessoal. Essa prática vergonhosa já produziu um adágio assaz conhecido: pequenas igrejas, grandes negócios. Infelizmente, muitas igrejas são abertas como franquias. A finalidade é o lucro. Se não der lucro, fecha. Em virtude desse desvio da verdade e desse atentado à ética cristã, muitos pregadores deixaram a simplicidade do evangelho para serem colocados na lista dos homens mais ricos do mundo. Isso porque, em vez de pregar o evangelho e viverem do evangelho, servem-se do evangelho para enriquecerem. Usam o evangelho como plataforma para se abastecerem. Esses empresários da fé não pastoreiam as ovelhas de Cristo, mas arrancam a sua lã e comem a sua carne. Não servem ao rebanho, servem-se do rebanho. Não enriquecem as pessoas com o evangelho da graça, enriquecem-se a si mesmo usando os mecanismos psicológicos da sedução. O mercadejamento da palavra de Deus. Há pregadores e cantores evangélicos que cobram gordos cachês e fazem pesadas exigências para pregar ou cantar. Tornam-se astros, estrelas, atores, ícones, acendem
os holofotes sobre si mesmos, nada conhecem do Evangelho da graça, nada entendem do exemplo de Cristo e de seus apóstolos. São movidos pela ganância, mercadejam a palavra, torcem as Escrituras para o seu proveito e edificam monumentos a si mesmo. Alguns pregadores trocam de púlpito com seus amigos com o propósito de repartir meio a meio a oferta arrecadada. Numa semana, aquele pregador prega aqui, na outra semana, esse pregador lá. O sucesso do culto é medido pela quantidade de dinheiro levantado e quanto cada um embolsa. Vivemos hoje vergonhosamente a tietagem evangélica. Pregadores empoleirados no topo de sua vaidade exigem ser tratados como astros de cinema, exigem tratamento VIP, fazem exigências nada frugais para atender a um convite para pregar. Estudam minuciosamente os convites e decidem por atenderem a este ou aquele, dependendo do tamanho da oferta que vão receber. A igreja imatura na fé alimenta a vaidade desses obreiros fraudulentos, estendendo-lhes tapetes vermelhos, acendendo sobre eles os holofotes do sucesso e dando-lhes o status de verdadeiros heróis da fama. Cantores e bandas, com honrosas exceções, exigem somas vultuosas para se apresentarem. O culto foi substituído pelo show, o púlpito foi substituído pelo palco, o adorador foi substituído pelo artista, a glória de Deus foi substituída pela vanglória humana, a centralidade de Deus foi substituída pela criatividade humana. O Evangelho de Cristo foi substituído pelas novidades do mercado na fé. As músicas cristocêntricas foram substituídas pelas músicas centradas no homem. Oh, quantos desvios podem ser percebidos! Quão distante está a igreja do padrão das Escrituras? Quão distantes estamos da fé dos nossos pais? Líderes que exploram seus liderados enquanto vivem na ostentação. Há líderes messiânicos que se colocam acima dos demais mortais. Possuem servidores que servem não ao evangelho com eles, mas servem a eles próprios. Filipenses 2:21. Esses astros e estrelas da fé são servidos como se fossem soberanos. Vivem no luxo, estão no topo da pirâmide, são tratados como os personagens glamourosos do meio artístico, são intocáveis, são ungidos, há um séquito ao redor deles para servi-los. Vivem em ostentação enquanto seus servidores amargam dura realidade. Esquecem-se esses protagonistas da teologia da prosperidade que no reino de Deus a pirâmide está invertida. Maior é o que serve. Quanto maior o posto, mais humilde o líder deve ser. Jesus, o Mestre, o Senhor, usou a bacia e a toalha, como seus discípulos, João 13, versos 12 a 14. No reino de Deus, maior o que serve. Por isso o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Uma coisa é honrar os guias espirituais, Hebreus 13, 7. Outra coisa é colocá-los num pedestal. Uma coisa é obedecer àqueles que apacentam a nossa alma, Hebreus 13, 17. Outra coisa é tratá-los como ídolos. Uma coisa é sustentar de forma digna os obreiros de Deus, 1 Coríntios 9, 11 a 14. Outra coisa é enriquecê-los. Os líderes que exploram o povo para se locupletarem nada entendem da graça de Deus, Ezequiel 34, de 1 a 10. A graça de Deus é o amor de Deus em movimento na direção daqueles que são indignos e nada têm para retribuir.
Pastores astros amam o glamour da multidão, mas não gostam de gente. Amam os holofotes, mas não o cajado de pastor. Amam o sucesso do ministério, mas não as dores do pastorado. Amam os aplausos dos homens, mas não os espinhos da obra. Amam as pessoas anônimas da multidão, mas não gostam do cheiro das ovelhas. Líderes que mudam os preceitos da palavra de Deus com o propósito de arrecadar mais dinheiro. No cenário religioso brasileiro existem muitas bizarrices. Há aqueles que exigem trízimo do povo, enquanto outros dão desconto do dízimo para alcançar melhores resultados na arrecadação. Esses caciques da religião estão desprovidos do temor de Deus e já cauterizaram sua consciência. Só enxergam cifras em sua frente. São motivados por mamon. São governados pelo amor ao dinheiro. Fazem campanhas e mais campanhas, comprometendo o povo e os fundos, desde que abasteçam sua conta bancária, contribuindo sacrificialmente. O dízimo não é uma invenção da igreja, nem um preceito humano. Ninguém pode diminuí-lo nem aumentá-lo. A palavra dízimo, em qualquer idioma, significa 10%. Não temos autoridade para mudar os preceitos de Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada. Cabe-nos pregar a palavra com fidelidade e obedecer-lhe com alegria. Destacamos aqui 2 extremos. O primeiro deles é acrescentar o dízimo, como se a revelação de Deus estivesse aberta. A Bíblia tem uma capa ulterior. Não há revelações novas. A pregação hoje não é revelatória, mas expositiva. Ninguém está autorizado a trazer novidades para a igreja de Deus, em nome de Deus, além da verdade infalível, inerrante e suficiente que está em sua palavra, Gálatas 1, os versos 6 a 9. O outro extremo é diminuir o dízimo, como se Deus tivesse nos constituído em seus negociadores. A palavra de Deus não está à mercê da vontade humana. Ela não caduca nem está sujeita à revisão. Cabe-nos obedecer a ela na íntegra. Líderes que recolhem dinheiro para promover seus projetos pessoais e não para promover a pregação do evangelho e socorrer os necessitados. Há muitos pastores que fazem da igreja um negócio particular. Os bens móveis e imóveis são registrados em nome do pastor como se a propriedade fosse deles. Fundam-se igrejas como se abre uma empresa. A finalidade é fazer daquele empreendimento religioso um negócio de sobrevivência e enriquecimento. O dinheiro que cai na conta é para o pastor e sua família. O dinheiro é usado para alavancar projetos pessoais. Os bens que entram nos cofres da igreja pertencem à família pastoral. Os imóveis adquiridos e os templos construídos são a associação que está ligada à família do pastor. Os dízimos e ofertas recolhidos não têm qualquer propósito de socorrer aos necessitados, nem mesmo investir na obra missionária e na proclamação do evangelho. Assim, um plano de fortalecimento da imagem do pastor, da igreja do pastor e do patrimônio financeiro do pastor. Não há uma clara distinção de bens entre o que pertence à igreja e o que pertence ao pastor. O povo que contribui não sabe quanto entrou nos cofres da igreja, nem para onde foi o dinheiro. Não há uma íntegra, transparente prestação de contas. Não há ainda uma equipe qualificada para receber os recursos e geri-los. O dinheiro é usado pelo pastor e sua família a seu bel prazer. No aperto ou na folga, tudo é administrado pelo pastor e sua família. Essa prática, ainda que não houvesse desvio de 1 centavo, não seria correta. Uma igreja séria que pauta a sua conduta pelos princípios exarados na palavra de Deus, tem uma tesouraria, uma comissão de exame de contas, uma prestação de contas a seus membros de cada centavo que entrou e como foi aplicado. A ética cristã nos ensina a nos afastarmos até da aparência do mal. O que a palavra de Deus ensina
é que o trabalhador é digno do salário. Lucas 10, verso 7, 1 Timóteo 5,18. Mas não chancela o enriquecimento de pastores e líderes, usando os recursos que deveriam ser empregados no sustento da obra, no avanço do evangelho, para benefícios pessoais. O que a palavra de Deus ensina é que aqueles que se afadigam na palavra e no ensino são merecedores de dobrados honorários, 1 Timóteo 5,17. Não autoriza a apropriação indevida daqueles valores que devem promover a causa do Evangelho. Oh, quão distante estamos da igreja primitiva, quando os apóstolos não tinham ouro nem prata, mas tinham poder de Deus para pregar o Evangelho, curar os enfermos, impactar o mundo. Atos 3, versos 6 a 10, 4, 31 a 35 e 17, versos 6. Os homens que mais influenciaram o mundo não deixaram ricos patrimônios, mas um legado e um exemplo digno de ser imitado. Mesmo sendo pobres, enriqueceram a muitos, mesmo nada tendo, possuíam tudo. 2 Coríntios 6 e verso 10. Líderes que pegam as pessoas na armadilha do medo, da culpa e da ganância. A religião de mercado tem se transformado na religião da exploração dos desesperados. Pessoas enfermas são desafiadas a dar uma oferta de sacrifício para serem curadas. Quando a cura não vem, a culpa é do enfermo que não teve fé para ser curado. Pessoas endividadas são instadas a dar o pouco que têm para encontrar solução financeira para a sua vida. Quando o problema financeiro não é resolvido, é porque a oferta não foi suficientemente sacrificial. Esses vendedores de falsas esperanças enganam as pessoas fazendo promessas que Deus nunca fez e ameaçando-as com maldições que Deus nunca pronunciou. Esse engano religioso não tem nada a ver com o Evangelho da Graça. Amedrontar pessoas com maldições em nome de Deus é uma insanidade teológica. Cristo se fez maldição por nós, Gálatas 3,13. Quando assumiu o nosso lugar, 2 Coríntios 5, 21, carregou os nossos pecados sobre o seu corpo no madeiro, 1 Pedro 2, 24, e morreu em nosso favor para quitar nossa dívida, João 19, 30. Agora, nós que estamos em Cristo, estamos quites com a lei de Deus. Cristo satisfez completamente as demandas da justiça de Deus com a sua morte expiatória. Ele é a nossa justiça. Quando um cristão perdoado pela graça peca, esse pecado é grave aos olhos de Deus e pode trazer-lhe severas consequências, mas jamais pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 31 a 39. Aqueles que foram justificados podem até cair, mas não podem permanecer caídos. Aqueles que foram redimidos na cruz estão guardados nas mãos de Cristo, jamais perecerão. João 10, 28. Aqueles que tentam explorar os crentes imaturos pela culpa estão pregando um falso evangelho. O evangelho da graça oferece alívio do fardo aos cansados, em vez de esmagá-los sobre o rolo compressor da culpa. Mateus 11, 29 a 30. Dizer para uma pessoa aflita, endividada ou enferma que ela precisa entregar para a igreja uma oferta de sacrifício para receber as bênçãos de Deus ou para Deus não pesar a mão sobre ela é uma afronta à graça de Deus. As igrejas que adotam essa prática estão extorquindo as pessoas em nome de Deus e não pregando o evangelho. É muito frequente ver igrejas usando a isca da ganância para atrair pessoas. As ofertas são trabalhadas como se fossem uma semeadura para o sucesso financeiro. Então os crentes são movidos a dar mais para receberem mais. O ofertante é motivado a dar mais, a semear num terreno fértil, a fim de que ele possa ter mais e mais. O vetor que move esses ofertantes é a ganância. O fim último dessa abordagem é o homem, seu sucesso e o seu enriquecimento.
nada mais distante do Evangelho, nada mais contrário ao ensino das Escrituras. Devemos ser fiéis a Deus nos dízimos e generosos nas ofertas, mas nossa motivação não está na recompensa financeira, mas na glória de Deus, na promoção do Evangelho e no amor ao próximo. Não ofertamos para nós mesmos, não semeamos para nós mesmos, fazemos tudo para a glória de Deus. Pastores que acumulam riquezas não declaradas. Muitos pastores e líderes, além de não prestarem conta dos dízimos e ofertas que são arrecadados, ainda usam esses valores para comprar fazendas, carros, iates, jatos, casas, apartamentos, bens diversos que não são do conhecimento da comunidade que lideram. Os crentes que são ovelhas desses pastores desconhecem o que acontece nos bastidores. Eles são usados para alimentar essa máquina. São inocentes, úteis para manter esse sistema. Muitos são instados a dar tudo o que têm: carros, casas, joias, propriedades. Não para o avanço do Evangelho, mas para multiplicarem os seus bens dos seus guias. Vivem hoje a realidade de pastores ricos e crentes pobres, de líderes poderosos e liderados fracos, de igrejas empresas, crentes empregados, de massas ignorantes e pastores espertalhões. No mundo cada vez mais materialista, o sucesso de alguém é medido pela quantidade de dinheiro que ele granjeia, mesmo que as fontes sejam obscuras. No mundo cada vez mais secularizado, um homem vale quanto tem. Os pregadores da prosperidade ensinam que a riqueza é o sinal da bênção e a pobreza é a prova da falta de fé. Nesse viés, quanto mais a pessoa tem, mais abençoada é. Quanto mais acumula, mais espiritual é. Quanto mais ela junta, mais perto de Deus está. Esse entendimento, porém, é falso. A palavra de Deus diz: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Provérbios 13:7. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí, como último ponto nesse capítulo, pastores que induzem o povo ao erro. Aqueles que, combatendo os exageros, desvios destes pastores manipuladores, que usam de medo, a culpa, a ganância para arrancar dos incautos o último centavo, colocam-se contra a veracidade do dízimo para os nossos dias. É claro que, como já alertamos, muitos pregam sobre dízimos e ofertas, sugestionando as pessoas a ofertarem mais para receber mais. Contudo, o fato de existirem pastores falsos que pregam sobre o dízimo não significa que não haja pastores verdadeiros pregando sobre o dízimo. O fato de existir um falso ensino sobre o dízimo não significa que não haja uma pregação fiel sobre o dízimo. O fato de existirem exploradores em nome de Deus não significa que não haja obreiros fiéis ensinando a verdade sobre a mordomia cristã. Diante dos problemas levantados anteriormente, alguns arautos da oposição ao dízimo se levantam dizendo que o Novo Testamento não ensina sobre o dízimo. Pregam com veemência que o dízimo foi abolido, pois só fazia parte da lei cerimonial, e esta foi abolida na cruz. Argumentam que estamos debaixo da graça e que o dízimo não era uma prática ou que era uma prática restrita à lei. Afirmam que o dízimo era tão somente para o sustento dos levitas e estes não existem mais, concluem dizendo que estamos desobrigados ao dízimo. Porém, um exame mais atento e cuidadoso das Escrituras mostra-nos o equívoco dessa visão. Esses arautos da pregação contrária ao dízimo dizem que Jesus não ensinou sobre dízimo para a igreja, e sim para os fariseus, Mateus 23:23. Teria Jesus ensino diferente, até divergente para os fariseus e para a igreja? Ensinaria ele algo para uns e o contrário para outros?
Quando Jesus afirmou: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Mateus 22, 21, precisamos perguntar o que é de Deus? A Bíblia diz que tudo é de Deus, Salmo 24, 1. Nada trouxemos para este mundo, nem nada dele levaremos, 1 Timóteo 6, 7. A palavra de Deus diz que dízimo é de Deus, Levítico 27, 30, 32. Sempre foi e jamais deixou de ser. Retê-lo é roubar a Deus, Malaquias 3, 8. Então Jesus está dizendo que devemos dar a Deus o que é de Deus. Ora, se Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, Gênesis 14, 20, e este sacerdote é um tipo de Cristo, Hebreus 7, do 1 ao 3, logo nós, filhos de Abraão, devemos entregar nosso dízimo a Cristo, sacerdote, não da ordem levítica, mas da ordem de Melquisedeque, Hebreus 7, 8. O sacerdócio levítico cessou, Hebreus 7, 18, mas o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, permanece para sempre, Hebreus 7, 17. Vale destacar que não damos o dízimo, entregamo-lo. Damos aquilo que é nosso, entregamos o dízimo, não para o pastor ou para a igreja, entregamos para Deus. Ele é o dono, Levítico 27, 32. A igreja recebe, a liderança administra. Se a liderança não for fiel na administração, terá que prestar contas a Deus. O fato, entretanto, de alguns líderes serem infiéis, não nos isenta da responsabilidade de sermos fiéis a Deus. Se um crente nota que a sua igreja está sendo infiel às Escrituras e os seus pastores se desviaram da sã doutrina e da ética cristã, cabe a esse crente buscar uma igreja que pregue a palavra de Deus com fidelidade, ministre os sacramentos corretamente e exerça a disciplina com amor. O caminho que devemos seguir não é o abandono da verdade, porque alguns se desviaram da rota. O lema da reforma é: igreja reformada, sempre reformando, ou seja, sempre devemos examinar nossa teologia e a nossa ética à luz das Escrituras. E sempre que houver qualquer desvio, devemos nos voltar para a eterna, infalível, inerrante e suficiente palavra de Deus. Ainda é importante dizer que os princípios ensinados por Paulo sobre o recolhimento das ofertas para os pobres da Judeia, 1 Coríntios 16, do 1 ao 4, 2 Coríntios 8, 9, seguiram os mesmos princípios do dízimo, ou seja, individualidade, sistemacidade e proporcionalidade. É digno de nota que o apóstolo Paulo ensina a questão da motivação certa para ofertar. Devemos fazer o certo com a motivação certa, mas a obediência é um imperativo. Não passa pelo crivo da minha vontade, não é minha vontade que dá validade à verdade. Devo obedecer mesmo quando não sinto vontade de obedecer. Não vivo pelas emoções, eu vivo pela fé. Amados, nós estamos encerrando a leitura desse primeiro capítulo. Só lembrando, o tema deste primeiro capítulo foi os desvios da igreja contemporânea acerca dos dízimos e oferta. Próximo áudio, capítulo 2, por que devemos ser fiéis a Deus nos dízimos? Amém? Deus abençoe você, em nome de Jesus.